lugar onde ele foi recebido da maneira que foi, onde ele ganhou o que ganhou, onde ele recebe o que recebe, onde a família dele está muito bem tratada. Ah, tá bom, eu não. Eu não. Se qualquer gringo chegar pra mim e falar mal do Brasil aqui pra mim, o couro vai comer. Você pode ter certeza. Eu amo meu país. O couro vai comer. Só tenho um passaporte porque eu preciso ganhar uma moeda. Tal, não sei o quê. Você nunca me viu com... Você não rasgava o passaporte. Nada disso. Mas uma coisa é você... Minha vontade é rasgar meu passaporte pra não ir pra lugar nenhum. Só ficar no meu país. Eu amo o meu país, mas eu detesto... O Luciano não tem culpa se é torcida única, cara. Daqui a pouco você vai ter que fazer um vestiário acústico, à parte. Quando o time que tá jogando fora de casa fazer o gol, você entra, você tem 5 minutos de comemorar lá dentro para ninguém escutar, depois você sai. Eu acho que é a única coisa. Daqui a pouco você vai começar a fazer isso, entendeu? Fazer um vestiário acústico. Olha, faz o gol, vocês descem lá, comemora e depois vocês sobem para poder voltar ao jogo de novo. É isso, tá ridículo. É um absurdo. Tá ridículo. É por isso que hoje, mais cedo, eu defendi em parte o Abel Ferreira. Porque ele não tá errado quando ele fala assim, eu vou ficar calado porque eu sei o país onde eu tô. Eu conheço o país onde eu tô. Porque eu sei que no Brasil as coisas são uma várzea. Foi mais ou menos isso que ele quis dizer. E ele não tá errado. Quando ele fala, eu não vou falar nada, porque eu sei o país onde eu tô, ele não tá errado. Tudo no Brasil é errado. Tudo no Brasil é errado. Você não vê nada no Brasil que tem uma organização. Você não vê nada no Brasil que tem algo feito corretamente. Por que o cara é obrigado a falar que o Brasil tá 1000 maravilhas? Portugal é uma maravilha só. Portugal Portugal é uma maravilha. Portugal é a mesma coisa. A gente tá aqui pra falar de Portugal? Quem falou foi o Eu tô aqui pra falar de Portugal. Quem falou foi o Ué, tá bom. Mas eu tô falando Portugal é uma maravilha. E outra coisa, quem colonizou o Brasil? Portugal. Nós pegamos a cultura deles. A nossa cultura é lógico. Então, a nossa cultura de onde? Então a várzea que é o Brasil é igual a Portugal. É lógico, óbvio. Então, vou te fazer uma pergunta. Por que você quer tirar a cidadania portuguesa, então? Porque a minha mulher é portuguesa. Pra facilitar o passaporte. E que você quer viver lá? Pra te falar. Você quer viver lá? Não, nem a pau. Ah, não? Você não quer? Zero. Você quer tirar pra quê? Chance zero. Eventualmente pra facilitar. Na verdade, minha mulher... Flávio, olha tudo que a gente fala aqui. Casada há 50 anos, já poderia ter tirado. Imagina, o Bruno nunca tirou. Isso aí tá fácil, eu vou tirar. Mas também se não quiser dar, Dante, não vai fazer a menor diferença pra mim. Olha tudo que a gente fala aqui do Brasil. Cara. Olha tudo que a gente fala aqui do Brasil. É isso aí, pô. Olha tudo que a gente fala da CBF. O Abel tá errado em falar, ele eu não vou falar nada porque eu sei... Ele que fala, Apito de ouro, como é, Flávio? Conta pra ele. Aqui eu já o Abel... Esquema de punição aqui no Brasil. O Abel Ferreira. Escândalo da loteria. Os caras foram presos, acabou tudo. Aí teve o negócio do árbitro lá. Parou tudo, voltaram os jogos. Agora teve esse negócio da máfia das banindo alguns jogadores. Todo mundo punido, tem jogador indo pro Chipre, não sei o que e tal. Portugal, máfia do apito de ouro, 20 anos! Favorecendo o Porto, tá lá, a polícia, o presidente do Porto preso e tal, não sei o quê. O cara é de lá. E vem falar que aqui é esculhambado. Esculambado é lá. Ué, aqui não pune. Então você quer que eu fale do padrão de vida dos ex-presidentes da CBF? Você quer que eu fale? Não. Você quer que eu fale de iates, de mansões? Você quer que eu fale? Que aqui é decente. Mas então não é legal. Eu tô falando que lá é... Mas olha pra ele, Flávio. Eu tô falando que lá é a mesma porcaria. Flávio, você tá esquecendo, Flávio. Ele tá falando, não tem que... Ele fale da federação dele. Flávio, eu vou te lembrar, o presidente do Benfica foi preso, não tem nem 5 anos. Ué, por que... Foi preso. Então, a maravilha lá. Eu não tô falando que lá é uma maravilha, eu tô falando você que falou que é. Não é pra ele, ele que fala do pardieiro dele, não do nosso. Gente, ele fala do pardieiro. A gente tem, sabe a gente tem alguma coisa, a gente sabe tem alguma coisa pra elogiar daqui? Pega um técnico. Temos alguma coisa pra elogiar na CBF? Não. Temos alguma coisa pra elogiar na CBF? Então o Abel tem a parcela de razão dele. Sabe o que significa? Sabe o que é o futebol brasileiro, professor Abel Ferreira? Ele sai do Braguinha, do Pauquinho e ganha um monte de grana aqui. Não. É isso. Corrija. Ele ganha um monte de grana e um monte de taças aqui. Então corrija. Né? Não corrijo nada. Sim, ele ganhou um monte de grana aqui. Ele teve a felicidade, a sorte, o rabo, isso ele tem mesmo, muita sorte, de vir para um time como o Palmeiras. O Palmeiras de lá, jamais, nem conhece, sabe nem quem ele é. Ele jamais nem passou na porta de Benfica, jogou no esporte. Ele jogou no esporte, deveria ter tido uma chance lá. Ele ganhou ou não aqui? Ganhou no Palmeiras? Quem não ganhou no Palmeiras? O que eu estou te falando... O Luiz Felipe Scolari ganhou o Campeonato Brasileiro com o time reserva. Ele agora está em 6º ou 7º lugar. A gente acabou de falar. Cuca ganhou, Marcelo Oliveira ganhou, todo mundo. Marcelo Oliveira ganhou. Eu vou listar pra você. A gente não sabe se pode ou não chutar bandeira.
A gente não sabe quando que é pênalti, quando a bola bate na mão e quando que não é. Sim. Tudo isso eu tô te falando, a gente não É sabe. incompetente. A gente não sabe. Você concorda comigo? Concordo. A gente não sabe uma falta que merece expulsão ou não. Porque, me desculpa, não tem critério nenhum. Tem critério nenhum. Daqui a pouco o cara dá um carrinho por trás, ele é expulso. Tá. O outro dá, ele não é. Isso. O cara entra de sola, é expulso. O outro dá, ele não é. Sim. Então a gente não sabe nada. Verdade. Quando o Abel Ferreira, ele fala, eu não vou falar nada porque eu sei o país que eu tô. Sim. Mais do que falar do Brasil, que aí eu falo, eu acho uma bagunça. Eu acho o Brasil de hoje um lixo. Aí eu falo e eu posso falar. Agora, você diz que eu posso porque eu nasci aqui. Brasileiro, agora, ele não quis falar do Brasil. Ele quis falar do futebol brasileiro, de quem comanda o futebol brasileiro. E você sabe que é isso. Não sei não. Ah, é, Flávio? Ele claro olha, que é. o olhar arrogante de vocês Claro são que é. menores, eu sou maior. Não. Essa é sempre a postura dele. Quando o auxiliar dele fala que o campeonato é comprado, ele deve pensar a mesma coisa. Ele é louco pra querer ensinar futebol. Ele não sabe que o país dele, em Copa do Mundo, só foi decente 2 vezes. Com Otto Glória e com Luiz Felipe Scolari, brasileiros. Os técnicos portugueses não tiveram a menor competência de fazer nada com a seleçãozinha de Portugal. Aliás, era a seleçãozinha até que os brasileiros pegassem. Certo? O Felipe Scolari, hoje, é muito maior do que ele em Portugal. Muito hoje, com 70 anos, o Filipão, mais de 70, Mas quase ele 80, hoje, é muito maior. mas ele hoje é mais treinador que o Filipão. Ué, bota em Portugal pra ver se ele... Quem arruma um emprego mais fácil. Mas ele hoje é mais treinador que o Filipão. Ué, vê se quem... Agora, é o que eu falo. Foi pra discussão do Abel dá o time por um dá o lance time do São Filipão Paulo. A gente estava falando do São Paulo. Eu só falei que o Abel não está completamente errado quando ele diz que ele não vai falar nada porque ele sabe o país onde que ele tá. Porque aqui nada funciona, cara. E na terra dele também não. O futebol não tem regra. Na terra dele também não. Ele fala da terra dele. Ele tem que dar de joelhos aqui no Brasil. Agradecer no Brasil por ter aberto espaço para ele, como abriu para um monte de... Mas o que eu não entendo é esse orgulho. Um monte de portugueses. Nosso, de querer defender o que realmente é uma bagunça no nosso país. Não. A CBF é uma Alguma vez eu defendi a CBF aqui? Não. Alguma vez quando você esculhambou? Eu até adoro quando mete o pau. Eu sempre falei... Eu não sei porque esse rapaz... Brasil é o João Avelanche. Eu não sei porque esse rapaz tem essa bronca toda da CBF. Você não sabe? Por que você tem essa bronca toda? Você não sabe? Você era o primeiro a entrevistar todo mundo lá quando tava na Plim-Plim, rapaz. Tinha passagem. Tinha passagem de graça, viajava junto com todo mundo. Você quer que eu te abrevie? Você sabe que a Plim-Plim sempre foi. Você quer que eu te abrevie? Ele era da Plim-Plim, pegou amizade com todo mundo viajando com a seleção. Não foi fazendo matéria na seleção. Verdade. Da Globo? Marcos Mauro Naves e Eric Faria. Família da Globo. Infelizmente aí você caiu. Você fez um monte de matéria. Eu fazia entrevistas especiais. Pro esporte espetacular. Eu conseguia. Pro esporte espetacular. Pela Plim-Plim. Pela Plim-Plim. Agora eu posso te falar da CBF? Pode. Posso? Então vamos lá. Como é que eu não vou falar mal de uma entidade que tem um presidente que foi banido do futebol? Benfica também tem. Tá bom. Quem falou? Eu tô defendendo o Benfica? Tá defendendo o português. É tudo mesmo bom. Vamos lá. Então vamos lá. Um presidente banido do futebol. Ricardo Teixeira. Platini também. O outro presidente... Eu sou francês? Não, tô falando que as merda tem lá na Europa também. O outro presidente preso. Marinho. Preso. Lá em Portugal também. Boris Beck foi preso também. Quem? Também do tênis, alemão. O que eu tô falando de tênis e alemão? Não, tô falando que lá na Europa tem... Na Europa também tem os caras que foi preso. É isso que eu tô falando. Tá bom. Tá entendendo? Lá também, Da CBF. Boris Beck não foi também? Ficou na Inglaterra, jogador de tênis. Só fala o que você sabe, pelo amor de Deus. Boris Beck foi. Então vamos lá. Steph Graf, o pai dela também. Beckenbauer envolvido também. Marinho, preso. Gente boa. Marco Polo Del Nero. Maravilhoso. Banido do futebol. E sem pegou um poder dinheirinho sair do ali, país. um pouquinho só, E não sem vai poder pegar. sair do país. Viu, um montinho pegou um pouquinho só pra ele, não pode. Eu te pergunto, como que eu vou falar bem dessa entidade? Não é pra falar bem. Como que eu vou falar bem? Não é pra falar bem. Não tem como. Ué, mas o Abel criticou ela e aí eu vou apoiar o Abel. Se Judas pegou as moedas de ouro, os caras não podem pegar um pouquinho. Que se metam com a terra dele e ajoelhe todos os dias, agradeça a Deus por ter vindo pro Brasil, onde ele tá ganhando uma grana que ele jamais ganharia na Europa, porque ninguém sabe quem ele é lá. Esse é o negócio. Fala aí, Bruno, fala pra ele aí. Foi, o Boris Mas Beck. que ele foi pro tênis, gente. Porque na Europa eu tô falando gente maluco. conhecida no mundo todo.
Rodou também, Boris Becker, o presidente do Benfica, o pai da Steffi Graf, Platini, presidente do Porto, Beckenbauer, presidente do Porto. Barcelona também, né? Presidente do Barcelona. Beckenbauer foi preso. Beckenbauer estava envolvido lá também na parada. Não foi preso, não. Então não fala envolvido. Falei Boris Becker, alemão. Tá, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu, em algum momento nesse programa, falei, nossa, parabéns ao Platini pelo exemplo de honestidade que ele é. Parabéns. E se o Abel recebeu a proposta do Barcelona? Ele não podia entrar. Primeiro, se ele receber um dia. Ele não sabe ele vai falar assim: eu não venho aqui, que aqui já teve corrupção. Já teve corrupção. Eu só acho que às vezes eu concordo com o Abel em muitas coisas, mas às vezes ele passa do ponto. E, principalmente, eu não gosto de pessoas que só reclamam quando não ganha, entendeu? O Abel, infelizmente, ele é assim. Quando as coisas começam a dar errado também, ele começa a achar coisas onde não tem. Quando ele tá perdendo, ele fica falando, o campeonato tá melado, é roubo. Vou te dar um exemplo. Não foi ele, foi o auxiliar. Vocês botam na boca dele... Mas o livro é igual, o livro ele fala que é tudo igual. Vou te dar um exemplo, né? Porque assim, o Palmeiras começou uma pressão em cima da arbitragem com razão, mas ela se tornou algo assim que começou a passar um pouco do ponto. Vou dar um exemplo que Palmeiras, a própria Leila deu uma entrevista falando das imagens que sumiram do jogo São Paulo e Palmeiras no jogo da volta no Palestra Itália, né? No Allianz Parque, digo, né? E aí no ano seguinte, tem esse jogo aonde tem o negócio da arbitragem. Assim, quando você reclama para você tem que também reclamar contra. Você não pode vir só... Mas aí é o que eu falo. Eu acho que também já tem um preconceito nosso com o Abel. Não, eu não... Eu acho o Abel... Todos reclamam. Só que o Abel reclama de um jeito mais marrento, mais grosseiro. Ao contrário, ele é que tem preconceito contra todo mundo. Ele acha que ele chegou aqui para criar o futebol. Eu gosto ele que não existia futebol no Brasil. Eu adoro o jeito dele. Eu gosto do cara competitivo. Eu gosto do cara que bate. Só que às vezes... Eu só não gosto do Abel, é o seguinte, assim, quando perde, eu acho ele competitivo, tudo, um cara... bom relacionado com o time dele, ele tem que agradar gregos e troianos, mas quando tá perdendo, ele sempre joga a culpa para o campeonato, é melado, é não sei o quê. Mas a gente vê vários treinadores, o Filipão jogou culpa na arbitragem e falou bem parecido com o que falou o Filipão fala da arbitragem, todo mundo fala da arbitragem. Então, porra. Todos falam da arbitragem. Fernando Diniz, aí eu acho que a gente trata diferente o Abel, quando é o Abel. Quando ele fala esse país, ele que cuida do país dele, que foi o que colonizou aqui. Se tem mazela aqui, a culpa é de quem colonizou. É diferente, tá? Então, ele que cuida do país dele. Enquanto ele fala de arbitragem, isso aqui tem problema dele. Enquanto ele for chorão, porque é incompetente, que consegue perder do São Paulo, com o São Paulo, com o timinho, vai lá e bate 2 vezes nele, Dorival dando totó nele e tal. Enquanto ele tá arrumando desculpa para a incompetência dele, é problema dele. Agora, quando ele começa a envolver país, o buraco já é mais embaixo. Eu não vou na terra dele falar mal do país dele. Se eu for pra lá... Mas é pelo teu jeito. Se ele for pra lá... Eu iria. Se ele for pra lá... Se eu tô em Portugal e eu vejo uma várzea, eu vou falar, esse país aqui tá uma várzea. Vão te meter a mão na orelha. Que me metam, eu reajo. Você vai ver o que vai acontecer com você. E pronto. Então aqui ele que respeita. Se ele não tiver respeito, que vai embora. Suma daqui. Ninguém precisa dele aqui. Ele que vai embora. O Palmeiras precisa. Se não precisasse, não pagava mais de 2 milhões por mês. Se ele for embora, o Palmeiras acaba. O Palmeiras não existia. Tá bom, mas ninguém precisa dele. O Palmeiras precisa. Se ele for embora, acaba ele. Acaba. Tá, vem cá. Se o Palmeiras não precisasse dele, não pagava 2 milhões por mês pra ele. Não precisa. Então não fala que ninguém precisa dele aqui. Não, mas o país não precisa dele pra nada. O Brasil precisa dele pra quê? Futebol brasileiro precisa dele pra quê? Ele vai deixar o quê de legado? Se você for pensar assim, país nenhum precisa de ninguém pra nada. Ninguém então, cada um que cuide da sua terra. Então não venha pra cá, fica lá. Tá ruim, fica lá. Vai lá pra terra dele, velho. Não tá legal o Brasil? Não gosta? Vai embora. Cai fora daqui. É porque ele é obrigado a achar o Brasil maravilhoso. Não, mas é o trabalho dele. É o trabalho dele. Não vai falar mal do lugar que tá lhe dando comida e respeito que ele não tem na terra dele. Que lugar que tá dando comida pra ele? Você já tá indo pra um papo surreal. Ele tá trabalhando Ele tá trabalhando, ele ganha o salário dele, ele come o que quiser. Isso aí, tá? Não é o Brasil que tá botando a comida no prato dele. Ele tá trabalhando aqui. O Abel Ferreira já tinha uma vida antes. Lá ele é um nada. E aqui é que ele foi ganhando respeitabilidade, e só aqui também. Lá ele é um nada, lá ninguém sabe quem ele é. E quando foi convocado para a seleção, ainda foi por um brasileiro. Tem mais isso também. Jogadorzinho desse tamanho, que ainda teve a colher de chá do Filipão de convocar para a seleção. Tem mais isso também. Você vê como você se contradiz. Jogadorzinho desse tamanho. Se o cara foi convocado para uma seleção, ele não é desse tamanho. Eu não vou citar nomes de jogadorzinho que foi convocado para a seleção brasileira, porque é desrespeito com os caras que já pararam. Mas já teve um monte de jogadorzinho que foi até campeão do mundo. Eu não estou falando do Vampeta, óbvio.
O Vampeta é genial. Não. Eu entendi o que o Flávio falou. O Vampeta sabe o que eu penso dele. Mas teve um monte de jogador que disputa a Copa do Mundo que é, pelo amor de Deus, jogador pé duro, ruim pra dar. Então você não acha que o Abel tem razão nenhuma em dizer que realmente coisas no Brasil funcionam errado? Eu acho que ele deve cuidar do país dele e do time se você dele. acha que ele tem razão. Claro que não. Ele que cuida do país dele e da terra dele, do time dele só. Então hoje eu posso dizer para todo mundo que está assistindo a gente que o Flávio Prado acha o Brasil um país perfeito. O Flávio Prado acha um país ruim, mas o Flávio Prado nasceu aqui. Você me pergunta o que eu acho de Portugal, não acho nada. Eu respeito, eles façam as coisas deles. Eles que têm as coisas, tem que respeitar o país dos outros. Se ele não tem educação para respeitar o país dos outros, ele que não venha para o país dos outros. Trabalhar aqui, tirar lugar dos outros. Você acha que só pode ter opinião sobre um país quem mora lá? Quem mora não, quem nasce. Quem foi nascido lá? Exatamente. Sim, senhor. É falta de respeito, ainda mais o lugar onde ele foi recebido da maneira que foi, onde ele ganhou o que ganhou, onde ele recebe o que recebe, onde a família dele sai muito bem tratada. Ah, tá bom, eu não. Eu não.